Olá, estamos de volta, né? Professora Ana Lúcia, na turma de Eletromecânica, com a disciplina Gestão Ambiental. Nós já tivemos a aula 1, né? Que o tema foi conscientização ambiental, a aula 2, com o tema Impacto Ambiental, e agora nós vamos para a aula 3, vamos falar um pouco sobre a preservação do solo, ok? Então, por gentileza, como a gente sempre pede, que você acompanhe a aula com a apostila, seja no seu celular, ou no computador, ou impressa, como você quiser. Mas com a apostila fica mais interessante a aula. Você consegue acompanhar com mais precisão. Tá? Então, os objetivos dessa aula é reconhecer a necessidade de preservar o solo, não é? Identificar os tipos de resíduos, resíduos sólidos de acordo com a sua classificação, categoria, grupos e subgrupos, e também evitar problemas relacionados aos resíduos sólidos. Tá? Então, o solo nada mais é, né, do que um componente fundamental do ecossistema terrestre, pois é o principal substrato utilizado pelas plantas para o seu crescimento e disseminação. E não só isso, né, gente? O solo é onde nós estamos firmes no chão, é onde constrói nossas casas, né? É por onde a gente constrói nossas praças, de onde vem o alimento também, não é? De plantações, né? Então, o nosso alimento, grande parte dele vem proveniente do solo. Se não tivesse o solo preservado, né, de preferência, diga-se de passagem, nós não teríamos esse vasto, né, é, é, tipos de alimentos que é através do solo que cultivamos, tá? Então, devido à sua importância em muitas universidades, institutos de pesquisas, muitos departamentos se dedicam especificamente ao estudo do solo. O solo desempenha vários papéis vitais, tanto no aspecto ambiental quanto ecológico, social e econômico, o que comprova o quanto a população em geral deve ser estimulada a conhecê-lo e entender suas funções, né? E se preocupar com a sua preservação, ok? Então, nós vamos aqui ver o conceito de resíduo sólido, tá? 3.2. Tá? De acordo com a norma brasileira, né, de regulamentação, NBR, né, a norma 1004, né, são denominados resíduos sólidos os resíduos nos estados sólidos e semissólido, que resulta de atividade de comunidade de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviço e de varrição. Tá? Então, esse é um dos conceitos de resíduos sólido. Tem vários tipos de resíduo. Aqui nós estamos falando dos resíduos semissólido, tá? Que resulta da atividade industrial, doméstica, hospitalar, comercial, limpeza de rua, agrícola, tá? Inclui-se nessa definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água, certo? Então, a definição de resíduo pode variar de acordo com a conjuntura econômica, né? Também conjuntura política e tecnológica. Fatores determinantes para a arbitragem dos processos produtivos. Tá? Então, resíduo, temos várias classificações, tá? E aqui nós vamos falar da classificação dos resíduos sólidos, tá? Olha, para efeitos dessa norma, né, a 10.004, né, para efeito dessa norma, são classificados os seguintes tipos de resíduos. Prestem atenção. Resíduos classe 1, que chamamos de resíduos perigosos, ok? São os que apresentam periculosidade, conforme classificação anterior, ou uma das seguintes características. Periculosidade, para quem não sabe, é a mesma coisa que perigo, é perigoso, tá? Então, às vezes a gente vê as plaquinhas, né, em latas, em baldes, né, em alguns lugares, falando que é
perigo e um X vermelho ali, não é? Então significa que não pode manusear, não é qualquer pessoa que pode manusear certos tipos de resíduos. Então, classe 1 significa que são perigosos, tá? Às vezes não tem a palavra perigosos, mas tem escrito classe 1, resíduo classe 1. Então você já vai saber que é perigoso, mesmo não tendo escrito a palavra lá de perigo, tá? Então as características desses tipos de resíduos são inflamabilidade, ou seja, inflamável, ou seja, pega fogo muito fácil. Um exemplo, né? Vamos ver, acetona, álcool, éter, thinner, são inflamáveis. Gasolina, tá? Então, esses são perigosos. Inclusive, para transportar esse tipo de carga, tudo, tem cursos próprios, né? Motoristas, não é qualquer motorista que transporta esse tipo de resíduo. Tem que ter todo um estudo, né? Tem que ser preparado para isso. Outra característica também interessante dos resíduos de classe 1 é corrosividade, ou seja, ele corrói. Vamos ver um exemplo? A soda cáustica corrói, não é? O cloro, né, também corrói, então é perigoso, tá? Não é para se manusear por qualquer, né, situação. Também outra característica dos resíduos classe 1 é a toxicidade, ou seja, altamente tóxico. Faz mal para a pele, para o organismo, arde os olhos. Se você ingerir, você pode até morrer, né? Pode levar a óbito, tá? Então, quando você pega esses tipos de resíduos, prestem atenção que certamente tem nos rótulos as orientações de como manusear este tipo de resíduo, tá? Também o resíduo classe 1, perigoso, não é? Ele tem uma característica de patogenicidade. O que é isso? Ele causa doença, tá? Patogênese, doença. Então, alto índice de... tem uma probabilidade maior de fazer com que as pessoas que estão ali manuseando no dia a dia possam adoecer. Tem pessoas que começam a arder os olhos, falta de ar, não é? Não sei se você já tiver essa experiência, tá? Mas isso que eu falei, tipo acetona, éter, gasolina, álcool, são resíduos sólidos classe 1, né? Classificado como classe 1, são perigosos, tá? Ok? Entendido? Classe 1. Agora vamos para os resíduos classe 2, que são os não perigosos, tá? Então, tá aqui. Chamamos também de não inertes, tá? Aqueles que não se enquadram na classificação de resíduos classe 1, perigosos, ou resíduos classe 2B, inertes, nos termos dessa norma. Os resíduos classe 2A, não inertes, podem ter propriedades como biodegradabilidade, palavrão, né? Palavra grande. Biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água, né? Então, ele é biodegradável, né? Ele se desmancha facilmente ali. Combustibilidade, ele classifica também como combustível. E é solúvel em água, tá? E aqui os resíduos classe 2B são inertes, né? Olha, os resíduos classe 2A são não inertes, tá? E os resíduos classe 2B são inertes. Quaisquer produtos, quaisquer resíduos que, quando amostrado de uma forma representativa, segundo a ABNT, né, e submetidos a um contato dinâmico e estático com água destilada ou desionizada à temperatura ambiente, conforme a ABNT, não tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados a concentração superior aos padrões de potabilidade de água, executando-se aspecto de cor, turbidez, dureza e sabor, tá? Potabilidade, para quem não sabe, é a água potável, está próprio para o consumo, tá? Aqui do lado, né, tem aqui de A a Z, que é o glossário, né, que é dizendo o que é turbidez, né? Olha, aspecto é como ela se apresenta, né? Que aspecto está esse líquido, esse resíduo, né? Ele tá turvo, tá límpido, né?
tá? A cor, tá? Turbidez, né? Sabor. Aí aqui do lado tem a turbidez de uma amostra de água, é o grau de atenuação de intensidade que um feixe de luz sofre ao atravessá-la. Então, você coloca um feixe de luz ali naquele líquido, naquele resíduo, e a gente vai visualizá-lo do outro lado, de tão límpida, né? Ela não tá túrbida, ela tá límpida, ok? Vamos continuar aqui. Agora os resíduos industriais, tá? Olha, para fins de destinação final, são incluídos na categoria de resíduos sólidos industriais os resíduos sólidos e semissólidos do processamento industrial, bem como todos os resíduos considerados perigosos, sólidos, líquidos e pastosos, gerados pelo mesmo processamento, ok? Define-se como perigosos ou nocivos os resíduos e ou combinações de resíduos que apresentem substancial periculosidade real ou potencial à saúde humana ou aos organismos vivos. Os resíduos sólidos industriais podem ser classificados em 4 categorias básicas. Vamos ver quais são? Tá? Vamos lá? Categoria 1, né? Resíduos que requerem cuidados especiais quanto à coleta, ao acondicionamento, ao transporte e à disposição final. Inclui-se nessa categoria os resíduos perigosos definidos anteriormente. Quais foram os resíduos perigosos definidos anteriormente? Os resíduos de classe 1, não é? Que são tóxicos, né? São patogênicos, pode causar doenças, são inflamáveis, lembra? Lá no início da aula, tá? Tem também os classificados nas categoria 2. São os resíduos potencialmente biodegradáveis ou combustíveis. Estão incluídos nessa categoria os papéis, papelão, matéria vegetal, dentre outros. Certo? Categoria 3 são os resíduos inertes, inorgânicos e incombustíveis, incluindo todos os inorgânicos inertes. Ok? E aqui por último, categoria 4. São os resíduos que contêm uma mistura variável e heterogênea de substâncias que individualmente poderiam ser classificadas em categoria 2 ou 3. Ok? Então, a gente continua daqui a pouquinho com este assunto.